Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 10/6, estamos iniciando mais uma das nossas videoaulas. Nessa tarde, nós vamos falar sobre doenças do sistema respiratório. Alunos do 8º ano, esse conteúdo vocês têm no livro de vocês, está disponível no livro de vocês, na página 67 do livro vocês encontrarão esse conteúdo. Com vocês, esse professor Wallace, estaremos aqui falando um pouco sobre as principais doenças do sistema respiratório. Então, mais frequentemente, nós somos acometidos de duas doenças principais, que é a gripe e o resfriado. Essas são as principais doenças do sistema respiratório, as mais comuns e as mais leves também. Então eu fiz um gráfico aqui para vocês, onde a gente vai poder perceber a diferença entre gripe e diferença entre resfriado através dos sintomas. De antemão, eu gostaria de dizer para vocês que a gripe, pessoal, ela é bem mais severa do que um resfriado. Tipo, um resfriado é uma doença do sistema respiratório mais leve, mais fraca, mais branda. Já quando nós vamos para a gripe, quando o quadro se complica e nós passamos do resfriado e caracteriza-se um quadro gripal, a gente tem um aumento na potencialidade dos sintomas. Então você pode ver aqui, a começar pela febre. Febre, num estado de gripe, você vai ter febre alta. Já no resfriado você já não tem febre. É muito raro você ter febre no resfriado. Tosse. Na gripe você tem uma tosse com secreção. Já no resfriado ela é bem fraca. Dor de cabeça, gripe é muito alta. Resfriado você raramente tem dor de cabeça em resfriado. Dores musculares, no estado gripal é severa. As dores musculares nas articulações são severas. Já num resfriado ela é leve. Coriza, gripe somente às vezes. Já num resfriado a coriza ela é comum. Então veja que por aqui a gente já pode diferenciar melhor. Se está corizando muito, não é gripe, é resfriado. Dor de garganta. Se você está com muita dor de garganta, não é gripe, é mais para um resfriado. Então a gente está falando assim um pouco rápido porque todo esse conteúdo você tem no livro de vocês e está à disposição. Vamos para doenças mais sérias, como a bronquite. Bronquite trata-se de uma inflamação, geralmente de origem infecciosa, da mucosa dos brônquios, dos condutos situados na traqueia, através dos quais o ar entra e sai dos pulmões para o meio externo. Olha uma foto aqui para a gente entender melhor o que é uma bronquite. A gente tem um brônquio e a gente tem a inflamação desse brônquio. Essa inflamação ela é caracterizada pela produção desse muco. Os brônquios, pessoal, eles não produzem muco, mas quando ele é infectado por alguma substância, por algum vírus, alguma bactéria, ele vai começar a produzir muco, e ele não pode produzir muco. Se ele produzir muco, o que é que acontece? Vai obstruir aqui, ó, vai obstruir a passagem de ar. Então, na bronquite, a gente tem a inflamação, a infecção dos brônquios que vai produzir muco que vai dificultar a passagem de ar. Então, a bronquite é a inflamação dos brônquios. Nessa imagem aqui, para quem não recorda, tem mostrando melhor o que são brônquios. A gente tem essa parte aqui, que é a traqueia, e a traqueia se divide em dois ramos. Esses dois ramos principais da divisão da traqueia é chamado de brônquios. Então, quando eles são infectados, eles se inflamam e começam a produzir muco. Esse muco vai obstruir a passagem do ar. A bronquite ela pode ser crônica e pode ser aguda. Aguda é quando a gente tem, além da inflamação dos brônquios, a inflamação dos bronquíolos. E crônica, quando ela perdura mais de 1 ano, chegando até a 2 anos. Então, está aí as bronquites.
Pneumonia. Pneumonia já é um quadro mais geral, é uma infecção dos tecidos pulmonares. Então, ao invés da pneumonia, como a bronquite está localizada somente nos brônquios, não. A pneumonia, a bactéria que causa a pneumonia, ela vai inflamar todo o tecido dos pulmões, ela vai afetar. E o que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que a parede dos alvéolos, olha só, ela vai começar a se espessar e vai, com esse espessamento, vai soltando líquido e esse líquido vai preenchendo os alvéolos, como a gente vê aqui na outra imagem, ó. Isso aqui são os alvéolos normais. Com a infecção pela bactéria que causa a pneumonia, essas células, essas paredes das células, elas vão aumentando, elas vão ficando mais separadas entre si. Essa separação das células faz com que o líquido dentro dos alvéolos pulmonares aumente. Ó, nessa imagem a gente vê a quantidade de líquido existente num quadro de pneumonia. Então, na pneumonia, o que acontece é que o espessamento das células causa o acúmulo de líquido dentro dos pulmões. Tuberculose. Na tuberculose, a gente tem aqui uma infecção. Essa infecção ela vai fazer com que esse vírus, essa bactéria que causa a tuberculose, é uma bactéria, ela vai causar o necrosamento das células do pulmão. O que é isso? Ela vai matar. Ela vai matando aos poucos as células do tecido e vai substituindo essas células por um tecido mais firme, um tecido mais duro. Então, aos poucos e lentamente a bactéria vai matando as células normais e substituindo essas células por um tecido fibroso, um tecido mais rígido, um tecido mais duro. Então, se as células vão ser substituídas e perder a sua capacidade de elasticidade, então o pulmão ele não vai ter a flexibilidade de se encher e se esvaziar de ar. Então aí se caracteriza o quadro da tuberculose. Prestem atenção que eu não estou aqui me aprofundando muito nos sintomas, né, nem nas outras características das doenças, porque isso faz parte da nossa atividade. Aqui eu coloquei uma foto de um pulmão que foi acometido pela pneumonia. Veja que tem vários abscessos, buracos aqui, ó, e que a parede da célula dele é dura, espessa, rígida. Ele fica como se fosse como se fosse um material mais duro, tá certo? Então ele perde aquela elasticidade e aquelas células são substituídas por um material mais consistente. E agora o bendito do coronavírus, né, gente? Que a gente tá cansado de ver até agora, e até então eu não tinha falado sobre ele, porque eu sabia que na aula sobre doenças do sistema respiratório a gente ia chegar no coronavírus. Então vocês já tem bastante informação sobre coronavírus. Eu vou falar aqui de forma bem geral, de forma bem resumida sobre coronavírus. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre o coronavírus é que não se trata de um. Existem vários tipos de coronavírus. É uma família. Eles causam, principalmente, e o mais grave dos sintomas, é infecção respiratória. Então, os primeiros coronavírus humanos, eles foram descobertos em 1937. Então, veja só, há quase 90 anos que os coronavírus existem. Agora, só em 1965 é que os cientistas puderam fazer um modelo, um esquema de como era esse vírus. Daqui a pouco a gente vai ver a estrutura do coronavírus. Eu quero mostrar para vocês agora que já existiam 4 tipos de coronavírus. Olha só, o alfa coronavírus 229E, sempre tem uma sigla para diferenciar. Existia também o NL63, existia o beta coronavírus e existia o HKU1.
Então já existiam 4 tipos de coronavírus, pessoal. Preste atenção. E agora sim apareceu o coronavírus chamado de 19, mas a nomenclatura real dele é essa aqui, ó. O código dele, SARS-CoV-2. Veja que eles batizaram aqui de 2. Por que eu fiz questão de diferenciar isso? Se ele já existia na população humana, por que agora ele veio com tanta força e com tanta letalidade? Porque os vírus existem e eles podem sofrer modificações. Se vocês lembram das nossas aulas, um vírus é um ser vivo parasita. Então ele precisa do metabolismo de um outro ser vivo para continuar vivo. Então esses vírus eles podem infectar animais selvagens. Então o que se acredita? Acredita-se que o coronavírus infectou morcegos selvagens no leste da China. Ao infectar esses morcegos, ao passar pelo metabolismo de um outro ser vivo, esse vírus ele pode sofrer mutação no seu DNA. Então ele pode se tornar uma forma mais grave ou uma forma mais leve. No caso do coronavírus, ele saiu desses estágios aqui, ó, mais leves para uma mutação mais severa, uma versão mais severa do coronavírus, que é o chamado Covid-19. É uma versão mais severa dos outros coronavírus, porque os cientistas acreditam que ao passar pelo corpo dos morcegos, ele sofreu uma modificação e alcançou uma letalidade maior. 80% dos quadros de Covid-19 eles são assintomáticos. 80% das pessoas não vão ter sintomas. 20% de pessoas vão apresentar dificuldade para respirar. E apenas 5 pessoas que forem acometidas de Covid-19 vão ter insuficiência respiratória, que é o quadro mais grave e é o quadro que mata. É quando você passa a ter insuficiência respiratória. Então aqui está a figura que eu disse a vocês de como é o coronavírus. Corona vem de coroa, então veja que a estrutura dele parece uma coroa, tá certo? O objetivo aqui não é que você conheça as partes, é apenas o motivo do nome, corona, porque parece uma coroa. Aqui a gente tem os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Transmissão, como todo mundo já sabe, não é? Toque, aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies, porque o vírus pode ficar na superfície também, por algumas horas. Aqui a gente tem as recomendações de como se prevenir. Como a gente já sabe, lavar bem as mãos com água sanitária ou com sabão natural ou com álcool 70, manter o distanciamento, evitar contato físico como apertos de mão e sempre tá, ok, pessoal? Sempre tá higienizando a casa, certo? E se de preferência também você utilizar máscaras vai lhe ajudar bastante. Então essas foram as doenças. Quero deixar uma mensagem positiva: o Covid-19 vai passar, já está passando, como vocês podem perceber. Quero agradecer a todos que estiveram até aqui assistindo essa aula. Quero dizer que não me aprofundei muito porque o assunto está no livro e a atividade que eu vou passar para vocês vai ajudar vocês a se aprofundar no conteúdo. Eu vou passar uma atividade no grupo e vocês vão poder se aprofundar mais em todas essas doenças que nós vimos aqui, tá certo? Então, obrigado a todos que assistiram o vídeo, espero que tenham aprendido muito e até a nossa próxima videoaula, ok? Abração a todos e até a próxima.